Boa tarde, meninos e meninas do quinto ano, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de CMF da semana. Espero que todos vocês já tenham conseguido concluir as atividades avaliativas, já esteja ali prontinho para entregar. Estou ansiosa para ver tanto as de português como as de redação, para a gente poder corrigir essas atividades, tá bom? Para a nossa aula de CMF de hoje, vamos continuar trabalhando a interpretação de texto. Já deixem separado a apostila de vocês, a apostila do CMF, que vai ser usada tanto para a correção, como também para a atividade de hoje. Então, separem a apostila, procurem um local tranquilo, sem distrações, para iniciarmos a nossa aula. E, para dar início à aula, vamos começar copiando a nossa agenda. Como a nossa agenda mostra, hoje nosso conteúdo é interpretação de texto. Vamos iniciar nossa aula com a correção na apostila páginas 197 a 198. Para a classe, nós temos as atividades das páginas 198 a 201. E para casa, nós temos as páginas 201 a 204. Só aquela primeira questão que tem lá em cima da página, que é a questão 20. Essas páginas, que são APC, serão corrigidas na nossa próxima aula. Então, abram aí a apostila de vocês na página 197, onde nós vamos começar a correção dessa atividade. Página 197. Vamos iniciar nossa correção fazendo a leitura do texto Amigo e Companheiro, que está na página 197 da apostila de vocês. Eu vou ler para a gente esse texto, tá? Amigo e companheiro. Amigo, companheiro de colégio, hoje eu canto de alegria por de novo te encontrar. Nas férias eu brincava todo dia, mas no fundo o que eu queria era mesmo estar aqui. Uma pipa no céu todo azul, é tão linda de se ver. E brincar de boneca, para mim, fez um tempo não correr. Mas a escola é a luz que ilumina o caminho da gente. E é por isso, amiguinho, que hoje estou tão contente. Toda volta para a escola é assim, tanta história para contar, todo mundo querendo se ver, todo mundo querendo se falar. A escola é a luz que ilumina o caminho da gente. E é por isso, amiguinha, que hoje estou tão contente. A turma do balão mágico. Na verdade, esse nosso texto é uma música, né? Agora vamos para a correção. Aqui na página 197, a questão 16, ela diz assim: a alternativa que melhor traduz a mensagem da canção é. Então, qual a mensagem que essa música ela passa para a gente? Item A. As crianças esquecem o tempo ao brincarem de boneca ou de pipa? Item B. As pipas coloridas tornam o céu azul ainda mais bonito? Item C. As férias no final de ano são inesquecíveis para os alunos? Item D. A escola é onde se constroem boas amizades e o conhecimento? E o item E. Na escola, contam-se histórias e conversa-se muito. Nós podemos observar que em todos os itens há algo que realmente o texto trata.
Mas quando a gente começa o texto pelo título ou pela primeira palavra, amigo, então a gente consegue identificar que o texto ele fala de boas amizades. E quando no texto fala a escola é a luz que ilumina o caminho da gente. Luz muitas vezes é associado a conhecimento, a entendimento, né? Quando a pessoa está iluminada, ela está bem entendida. Então, quando o texto ele usa essas duas coisas que eu falei, a palavra amigo, amizade como destaque, e esse trecho ele está se referindo que a escola é onde se encontram boas amizades e o conhecimento. Então, o item correto é o item D. Vamos para a questão 17. No verso 3, hoje eu canto de alegria, o advérbio refere-se ao. Nós vamos estudar um pouquinho sobre advérbio, né? Nós vamos estudar um pouquinho sobre isso na nossa próxima etapa. Mas quando aqui fala hoje, ele está se referindo a algum momento que aconteceu. Então, hoje se refere a quando no texto? Será que se refere ao primeiro dia de férias? Ao dia que a canção foi escrita? Ao dia em que as aulas recomeçaram? Ao dia em que brincavam o tempo todo? Ou ao dia em que se aprendeu a cantar? Então, quando ele fala, hoje eu canto de alegria, esse hoje é com relação ao quê? Se a gente tiver alguma dúvida, é só a gente procurar essa frase no texto. Hoje eu canto de alegria, por de novo te encontrar. Então, quando é que ele encontra o amigo dele novamente? É no dia em que começam as aulas. Então, é no item C, dia em que as aulas recomeçam. Então, hoje se refere a esse dia, né? Aquele primeiro dia de aula que a gente vai depois das férias. Virando a página, agora aqui na página 198, a questão 18. Ela diz assim: o verso 13, que ilumina o caminho da gente, apresenta o verbo no mesmo sentido da alternativa. Então, ilumina o caminho da gente. O verbo ilumina, ele está em que sentido? Lembram que eu falei para vocês que ilumina, né, tem a ver com conhecimento, sabedoria, conquistar a nossa cabeça, conquistar a nossa mente? Vamos ver o que os itens falam. A. As histórias divinas iluminam as mentes das crianças. Os intensos relâmpagos iluminam o horizonte. A criança usa a lanterna para iluminar o caminho. Ele ilumina o caderno com desenhos de super-heróis. E seu rosto ilumina-se ao reencontrar os amigos. Lembram que a gente mencionou que existe a palavra e ela tem o seu significado conotativo ou seu significado denotativo. Denotativo é aquele significado que está lá no dicionário. E conotativo é aquele significado, vamos dizer assim, que é o sentido que a palavra tem naquela frase. No caso de que ilumina o caminho da gente, nessa frase ele não está falando no sentido denotativo, no sentido de que realmente se colocou uma luz ali, né? Que iluminar é isso, você colocar uma luz. Mas sim, como eu falei para vocês, no sentido de trazer uma sabedoria, no sentido de trazer um conhecimento. Então, dentro desses itens, onde é que a palavra ilumina ou iluminar está também com esse sentido? É no item A, onde ele fala: as histórias divinas iluminam as mentes das crianças, né? Então, mostra que ilumina tem esse sentido, né? De conhecimento, de enriquecer ali a mente, né? Então, é o item A. Questão 19. No verso 15,
que hoje eu estou tão contente. A palavra tão é um advérbio que expressa ideia de intensidade. Assinale a alternativa em que há um advérbio com essa mesma característica. Então, a palavra tão, aqui nesse texto, nesse trecho do texto, ele fala, dá esse sentido, né, de intensidade. Onde é que a gente encontra aqui um advérbio com o mesmo sentido? Item A. No início do ano, houve bastantes mudanças na escola. B. As crianças são realmente espontâneas. C. Nunca ouvimos tantos elogios àquela nova escola. D. Os alunos ficam muito felizes ao voltar das férias. E. A menina tem muitos amigos na sala de aula. Então, alguns aqui dão sentido de quantidade, como, por exemplo, muitos amigos, tantos elogios. Mas o que dá um sentido de intensidade é o que está no item D, quando ele fala, os alunos ficam muito felizes. Então, está identificando ali uma intensidade na felicidade, muito felizes ao voltar das férias. Questão 20. Se todas as crianças brincassem de bonecas e com pipas, teriam uma infância saudável? Substituindo o termo destacado por brincarem, a forma verbal teriam será alterada para. Então, quando a gente faz a substituição da palavra brincassem por brincarem, como é que a palavra teriam vai ficar? Vamos reler fazendo essa mudança? Se todas as crianças brincarem de boneca e com pipas, terão uma infância saudável. Porque está no futuro, ainda vão ter uma infância saudável. Então, item D. Terão uma infância saudável. Certo? Não fechem o livro de vocês, não fechem a caligrafia. Nós finalizamos aqui a correção, mas agora nós vamos partir para a atividade. Aqui na página 198, façam a leitura desse texto, o título do texto 1808, e façam as páginas 199, 200 e 201. A 201, finalizando na questão 12, acima do texto 2, tá bom? Para isso, pausem o vídeo, tirem tempo para ler o texto, entender o que ele diz e tentem resolver as questões sozinhos. Quando vocês terminarem, vocês retornam para a gente corrigir, tá certo? Então, podem pausar o vídeo. Agora que vocês já terminaram, já leram o texto, já tentaram responder sozinhos, vamos para a nossa correção. Para a nossa correção, iniciaremos com a leitura do texto na página 198. Vamos fazer a leitura do texto, página 198, acompanhem comigo. O título do texto é 1808. Vou ler aqui para a gente. Diz assim: imagine que um dia os brasileiros acordassem com a notícia que o presidente da República havia fugido para a Austrália, sob proteção de aviões da Força Aérea dos Estados Unidos. Com ele, teriam partido, sem aviso prévio, todos os ministros, os integrantes do Tribunal Superior de Justiça, os deputados e os senadores, e alguns dos maiores líderes empresariais. Provavelmente, todos os brasileiros se sentiriam traídos, sem saber o que fazer, e logo se espalharia entre eles o medo e a revolta. Foi assim que os portugueses reagiram na manhã de 29 de novembro de 1807, quando circulou a informação de que a rainha, o príncipe regente, toda a corte estavam fugindo para o Brasil,
sob a proteção da Marinha Britânica. Antes de embarcar, Dom João teve o cuidado de raspar os cofres do governo, providência que repetiria 13 anos mais tarde ao deixar o Rio de Janeiro na viagem de volta a Lisboa. A esquadra portuguesa levou quase 2 meses para atravessar o Oceano Atlântico. Os relatos sobre a viagem são incompletos e confusos, mas sabe-se que foi uma aventura cheia de aflições e sofrimentos. Antigos e mal equipados, as naus e fragatas portuguesas viajavam apinhadas de gente e bagagens. Eram navios de guerra ou de comércio, para grandes navegações e descobertas que não aconteciam mais. Os navios portugueses eram providos de pequenas escotilhas que permaneciam fechadas a maior parte do tempo. Os ambientes internos ficavam asfixiantes, sem qualquer ventilação. A dieta de bordo era composta de biscoitos, lentilha, azeite, repolho azedo e carne salgada de porco ou bacalhau, ou seja, alimentos que resistiam mais tempo sem estragar. No calor sufocante das zonas tropicais, ratos, baratas e carrunchos infestavam os depósitos de mantimentos. A água apodrecia, contaminada por bactérias e fungos. Por falta de frutas e alimentos frescos, uma das maiores ameaças nas longas travessias era o escorbuto, doença fatal provocada pela deficiência de vitamina C. Claro que o excesso de passageiros e a falta de higiene favoreciam a proliferação de pragas. No navio que viajava a princesa Carlota Joaquina, uma infestação de piolhos obrigou as mulheres a rasparem os cabelos e a lançarem suas perucas ao mar. As cabeças carecas foram untadas com banha de porco e pulverizadas com pó antisséptico. Logo no início da viagem, passageiros e tripulantes foram surpreendidos por uma abrupta mudança climática. O vento, que até então impelia os navios para o oceano, inverteu a direção e começou a soprar forte de través, ou seja, no sentido perpendicular das embarcações e contrário ao rumo planejado. Alarme geral entre os nobres portugueses. Eles já se viam retornando para os braços do revoltado povo de Lisboa e dos soldados de Napoleão. Muitos devem ter sentido a cabeça ameaçada. Só no 4º dia, quando já se haviam percorrido mais de 160 milhas náuticas, ou cerca de 300 quilômetros, eles puderam finalmente corrigir as velas e rumar para o sudoeste na direção do Brasil. No dia 22 de janeiro, após 54 dias de mar e aproximadamente 6.400 quilômetros percorridos, Dom João aportou em Salvador. O restante do comboio tinha chegado no Rio de Janeiro uma semana antes, no dia 17 de janeiro. Então, aqui é um texto adaptado, de Gomes Laurentino, 1808, São Paulo, editora Planeta do Brasil, publicada em 2008. Bem interessante alguns relatos aqui para a gente refletir e entender um pouquinho da nossa própria história, do Brasil. Vamos aqui às perguntas. A primeira pergunta diz assim: podemos afirmar que na linha 1 à linha 5 o narrador realiza uma. Aqui no primeiro parágrafo, quando ele fala, imagine que um dia os brasileiros acordassem, aí ele vai contando uma história que seria para a gente imaginar. O que é que ele está falando? Ele está dizendo que isso é uma viagem, uma indagação, uma aventura, uma suposição ou uma previsão. Nesse caso, ele está falando de coisas que não aconteceram, então são suposições. A primeira questão é o item D, suposição.
Segunda questão. No texto, o autor afirma que os viajantes passaram por aflições e sofrimentos. Essas dificuldades narradas só não tiveram como causa. Então, ele fala lá na linha 14 que eles passaram por várias dificuldades, né? Aqui fala, no terceiro parágrafo do texto, que eles tiveram problemas com falta de equipamentos, muita gente, pouca comida, né? Mas a única coisa que eles não falam aqui, vamos ver o que é que o texto não fala. Item A, mudanças climáticas. Item B, péssimas embarcações. Item C, saudades de Portugal. Item D, superpopulação das embarcações. Ou item E, falta de alimentos saudáveis. Desses 5 itens, a única coisa que o texto não menciona é saudades de Portugal. Item C. Terceira questão. A frase que traduz a ideia principal do texto é. Então, qual é a ideia principal desse texto? A fuga desesperada da família real para o Brasil. A família real portuguesa decidiu transferir a corte e seus súditos para o Brasil. Os conflitos de Dom João, príncipe regente de Portugal, e Napoleão, imperador da França. Item D. A viagem tão sonhada pela família real portuguesa. Ou item E. A decisão de Dom João e Carlota de viajarem juntos rumo à colônia Brasil. E aí, qual é o objetivo principal do texto? Quando a gente lê o texto, a gente nota que houve mesmo algum conflito ali com Napoleão e por isso eles estavam deixando Portugal. Eles não estavam deixando porque era uma viagem dos sonhos ou porque eles queriam tirar férias. Não, a gente observa que a maneira como eles saíram de Portugal, eles estavam fugindo. Item A fuga desesperada da família real para o Brasil. Quarta questão. Da leitura do texto, pode-se concluir que aqui nós temos alguns itens e apenas um deles o texto fala, que é o item A. O calor dos trópicos favorecia a infestação de ratos, baratas e carunchos nos depósitos de alimentos. Virando a página, quinta questão. De acordo com o contexto em que se encontram, as palavras podem assumir vários sentidos. No texto 1, a palavra abrupta apresenta o seguinte significado. Então, a palavra abrupta no texto, ela tem qual significado? Ela tem significado de íngreme, repentina, grande, pequena ou rápida. Abrupta, no texto, tem o sentido de repentina. Sexta questão. Leia atentamente as frases abaixo. Antes de embarcar, Dom João teve o cuidado de raspar os cofres do governo. Frase 2. Uma infestação de piolhos obrigou as mulheres a rasparem os cabelos. Nas frases, o verbo raspar pode ser substituído sem alteração de sentido, respectivamente por. Então, na primeira frase e na segunda, nós encontramos a palavra raspar, mas com sentidos diferentes. Então, quais são os sentidos dessas palavras? Na primeira, antes de embarcarem, Dom João teve o cuidado de limpar os cofres do governo, ou seja, ele tirou tudo que estava nos cofres do governo. E o que é que tem nos cofres? Dinheiro, riquezas, né? Então, ele limpou ali o cofre, ele pegou tudo que tinha e levou com ele. E na segunda, quando a gente fala raspar o cabelo,
é tirar o cabelo, eliminar ele, deixar sem cabelo, eliminá-lo. Então, aqui o que nós poderíamos colocar sem ter alteração às frases seriam as duas palavras que estão no item C: limpar e eliminar. Questão 7. A frase cujo significado da palavra sublinhada é equivalente ao termo apinhadas em as naus e fragatas portuguesas viajavam apinhadas de gente e bagagens. Aqui, se você pesquisar no dicionário, você encontra o sentido dessa palavra, mas apenas pelo contexto a gente consegue identificar. Aqui ele estava querendo dizer que as embarcações portuguesas, elas viajavam amontoadas de gente, ou seja, com muitas pessoas e muitas bagagens, não tinha espaço mais para nada. Estava ali tudo amontoado, um em cima dos outros. Então, aqui o item que tem a mesma palavra a outra palavra com o mesmo sentido é justamente o item B, onde diz: em meio à confusão, súditos e nobres amontoavam-se no cais deserto. Então, essa palavra apinhadas tem esse mesmo sentido. 8ª questão. O termo sublinhado no trecho deixar o Rio de Janeiro na viagem de volta a Lisboa pertence à mesma classe gramatical do texto destacado em. Aqui, pessoal, a palavra em destaque seria o a, que antecede Lisboa. De volta a Lisboa. O item correto é o item D. Começou a soprar forte de través. 9ª questão. Na frase, para grandes navegações e descobertas que não aconteciam mais, a palavra destacada é um verbo. A alternativa em que o verbo destacado encontra-se no mesmo tempo e modo do termo acima é. Então, a palavra destacada é aconteciam. Nós ainda vamos estudar verbo, tempos verbais, os modos, mas vamos encontrar aqui qual é o item em que o verbo está no mesmo tempo e modo de aconteciam. É no item C. Os ambientes internos ficavam asfixiantes, sem qualquer ventilação. 10ª questão. Observe as frases abaixo. 1. Provavelmente todos os brasileiros se sentiriam traídos. 2. Antes de embarcar, Dom João teve o cuidado de raspar os cofres. E 3. Logo no início da viagem, passageiros e tripulantes foram surpreendidos. Os termos destacados expressam, respectivamente, ideia de. Então, a palavra provavelmente, ela indica que sentido? Ela indica um sentido de dúvida, provavelmente, não se tem certeza. A segunda, antes de embarcar, ela dá a ideia de tempo, olha, foi antes de acontecer aquilo, então, tempo. E logo no início, também dá a ideia de tempo. Então, o item correto é o item E. Dúvida, tempo e tempo. Questão número 11. A alternativa em que há correspondência entre as palavras destacadas e o valor expresso por ela é. Nessa questão aqui, ela não está com nenhuma das palavras destacadas, mas eu vou falar para vocês qual é o item correto e qual seria a palavra destacada, tá bom? O item correto é o item E. Se a palavra em destaque for a palavra sobre. Os relatos sobre a viagem. E aqui está falando que esse sobre tem sentido de assunto. Então, é exatamente isso. Os relatos dos assuntos da viagem, ou seja, sobre a viagem.
A questão 12 também precisam grafar. Vamos lá. Na frase, no navio em que viajava a princesa Carlota Joaquina, se trocarmos o substantivo por um pronome de tratamento, teremos a seguinte construção. Nós vimos pronome essa semana, né? A gente também já tinha visto no CMF. Mas o substantivo que nós vamos substituir é o princesa Carlota Joaquina. Aí vocês podem até sublinhar para ficar em destaque. E como é que a gente pode trazer um pronome de tratamento para princesa? Qual é o pronome de tratamento para princesa? Vocês lembram? Pesquisaram? O pronome de tratamento para princesa é Sua Alteza. Então, o item correto é o item C. No navio em que viajava Sua Alteza Carlota Joaquina. Agora o texto 2, em diante aqui da página 201, fica para a atividade de casa. Assim finalizamos a nossa aula de CMF de hoje. Lembrando que qualquer dúvida, questão que você não conseguiu responder sozinho, tragam para o Tira Dúvidas de Português. Sim, no nosso Tira Dúvidas de Português, nós também podemos utilizar aquele tempo para tirar as dúvidas do conteúdo do CMF, tá bom? Então, não guardem as dúvidas para vocês. Tragam que a gente vai conversar um pouquinho nos nossos plantões. Sendo assim, finalizo a aula de hoje e espero ver todos vocês durante a semana. Tchau, pessoal!